Bem, amigos, bem-vindo ao nosso podcast Chama o Síndico. E hoje, nada menos que eu, Dionis Vitor, síndico da JVC, apresentando para vocês com ilustre presença aqui dos meus amigos Gustavo e Dr. Ivan. Como vocês estão? Tudo bem, e primeiramente fico lisonjeado pelo convite na abertura aí desse novo programa que já nasce grande, né? Quando a gente tem a visão e a consideração e principalmente a disseminação de conteúdo, né? Então fico lisonjeado e agradecido pelo convite. Dr. Gustavo. Então, eu agradeço pelo convite mais uma vez, até mesmo aqui para a gente poder, juntamente contigo, estar esclarecendo algumas situações, falando sobre os direitos e deveres, né, dos condôminos aqui de Valparaíso, do entorno, para que as pessoas possam ter conhecimento, né, tanto dos seus conhecimentos, dos seus deveres, quanto dos seus direitos dentro do condomínio. E nos chama o síndico, apesar de nossa cidade estar passando por uns probleminhas aí de estar acabando a energia. Antes de acabar a energia, gostaria de te convidar para você poder dar aquela curtida, seguir a gente nas redes sociais. E o assunto de nada de hoje, com dois grandes escritórios de advocacia que geram emprego para nossa cidade, aqui é o indispensável serviço jurídico dentro do condomínio. Então estamos com uma ilustre pessoa aqui, de repente o morador chega e meu advogado não faz nada. Doutor Ivan, o serviço de advogado é dispensável no condomínio? Sim, lógico. Quando o pessoal entende que o serviço da advocacia condominial ela deixa de ser litigiosa para ser preventiva, ou seja, para a gente prevenir litígio e principalmente cuidar ali dos direitos, dos deveres e o primordial, assegurar ali a melhoria do imóvel dele, né? Que seja ainda continue valorizado e não tenha depreciação no imóvel. Então, por isso sim que a gente é indispensável. Não é só para cobrar, gente, não é só para entrar com ação judicial, não é só para poder emitir multa, não é só para ir na assembleia brigar com o condômino. Não, a gente tá ali para proteger realmente o direito e principalmente os bens, né? Que tanta gente aí termina comprando por 25, 30 anos seu imóvel e quer ver ele valorizado, não desvalorizado. Eu acho que é por isso que a gente é indispensável. E sim, tem não só a gente, né? Todas as assessorias, seja administrativa, contábil, de engenharia, é indispensável porque a gente tá ali para prevenir vocês que tenham litígio. E sim, trazer economia, principalmente quando o pessoal entende isso, né? O advogado, que ele é preventivo, ele traz economia ao condômino, economia ao bolso do condômino e principalmente melhoria ao condomínio. Doutor Gustavo, quando o doutor entra assim, lourinho, branquinho, dentro da assembleia, o morador fala, lá vem o advogado do síndico. O advogado é do síndico ou do condomínio? Quem o senhor protege, doutor? Na verdade, o advogado, ele não é do síndico, né? Apesar do síndico estar ali respondendo civil e criminalmente dentro do condomínio, o advogado ele representa ali o CNPJ, né? A entidade em si que é o condomínio. Então, quando a pessoa vem com essa falácia, com esses dizeres, a gente já costuma chegar e dizer à pessoa o que que a gente está ali e para qual finalidade a gente está ali, entendeu? Doutor Gustavo, muito bem. Doutor Ivan, o meu condomínio a inadimplência tá alta, certo? Não gosto do síndico. E hoje o doutor Gustavo falou uma coisa muito importante: o síndico responde civil e criminal. Dois gons. O síndico que não presta, que não age com as leis, ele pode ser preso? Responda essa para nós, para saber, porque de repente a pessoa vira síndico, né? Vai lá e passa a mão no dinheiro do morador e tá achando que não acontece nada. O que que acontece, doutor? Sim, já tem casos de síndico, não só de síndico não, né? De diversos síndicos, sim. E aí tem a questão, tem vários tipos de crime, seja ele contravenção, já vi estelionato, falsificação de notas, já vi essa questão de superfaturamento, o crime tributário em si. O último que eu vi, o caso mais recente, foi a apropriação indébita, né, do síndico, caía lá o dinheiro da conta do condomínio, ele metia a mão lá e fazia outra coisa, né? Então tinha gasto em outras cidades, gasto em motel, tinha até em motel. É sério um negócio desse? Tinha gasto em motel, doutor? Gasto em motel, posto de gasolina, ele literalmente tava ferrando com a vida dos condôminos, né? Então, assim, sim, gente, tem essa questão. Apesar que são crimes de menor potencial ofensivo, então ele tem que ser cumulado para que ele venha responder de fato um processo. Geralmente, nesses crimes, infelizmente, né? Infelizmente,
são crimes com cadeia menor ali, ou com pena menor, vamos falar assim, né? Apesar dessa situação, a gente tem que ver que muitas das vezes ele pode se tornar reincidente, né, Ivan? Sim, Porque sim. muitas das vezes esse síndico ele passa a trabalhar não somente em um condomínio, mas em vários condomínios. Então, a partir da hora que ele acha, no entendimento dele, que não aconteceu comigo naquele condomínio, eu vou fazer no outro e no outro, ele já passa a ter uma reincidência. E assim, os condomínios têm que ter todo um resguardo com relação a isso, de acusações até mesmo contra isso, né, contra o síndico em si, que mesmo que ele abordar e souber, então tem que fazer uma prevenção quanto a isso, né? Precisa chamar uma empresa competente para isso, fazer uma auditoria dentro do condomínio, verificou que houve essa situação, aí sim, ajuizar uma ação civil para devolução desse dinheiro, fazer um boletim de ocorrência para que, né, haja a competência da Polícia Civil em investigar, traçar os caminhos certos para que ele possa ser responsabilizado. Até porque entender que o condomínio, os condôminos rateiam despesa, né? Não ofere lucro, né? Exatamente. E muitas vezes o cara nem sabe com a inadimplência quanto que tá, mas acha que o valor que ele paga da taxa, não desmerecendo qual é o valor, é o suficiente para ter melhorias em um condomínio de alto padrão, e muitas vezes não é por conta da inadimplência, né? O síndico vai lá e tira leite de pedra, né? Exatamente. A gente sabe muito bem, a gente passa até por isso, porque a gente foi convidado para uma assembleia, aonde os moradores falam assim, ó, o síndico lá tá roubando, vocês podem se candidatar? A gente foi lá. Mas às vezes a gente vai porque a gente quer dar o suporte ao atendimento. Chega lá na assembleia, na prestação de contas estava tudo ok. E os moradores, vamos fazer a destituição. E no ato da destituição, porque o morador tinha sido multado, levou o síndico ali a passar um vexame, e o síndico continuou como síndico e o morador foi utilizado no meio de uma assembleia. E tem vários casos, né? Mas vida que segue, como falava o Lembra? Timaya, né? Chama o síndico, né? Quando acaba a energia, quando acaba a água, né? Quando vaza o esgoto no condomínio. Hoje a gente mora em 80% da cidade, é só condomínios. E aí o morador fala, chama o síndico não faz nada. Doutor Gustavo, a fossa vazou, a culpa é do síndico? Não, o que que acontece? O síndico ele é um gestor do condomínio, tá ali para gerir a situação do condomínio. O que que acontece? Nessas situações, o que ele pode ali é ver com relação a essa fossa, né, asséptica, para que contrate uma empresa, verifique se está tendo algum vazamento, verifique ali com relação a essa situação, para dar o melhor suporte possível. Mas o síndico ele não tem essa, a culpa não é dele, entre outras situações dentro do condomínio. Então, ele vai responder civil e criminalmente por atitudes contrárias a que ele deva trazer dentro do condomínio. Que há o regimento interno, há também a convenção e a Lei 4.591 de 64, bem como o Código Civil, que traça seus artigos ao 1331 ao 1358. Então, o síndico ele tem essa responsabilidade, mas nem tudo que está dentro do condomínio é responsabilidade dele. Muito bem falado, doutor Ivan. A energia acabou. E o morador está questionando porque o síndico não resolve o problema do portão. E aí, doutor Ivan? Juridicamente, o síndico é responsável pela equatorial e a energia do condomínio ou é uma questão de rateio de despesa? Gente, mas aí vamos lá, tem duas coisas. Rateio de despesa ali é se houve o corte, né? Na verdade, né? E a falta da concessionária de energia. Então vamos lá. Primeiramente, o condomínio. Entendo aí como síndico profissional, já que a gente tá falando aqui, tá sendo entrevistado pelo síndico profissional. O condomínio pertence aos condôminos. O síndico ele tá como gestor, como o Gustavo acabou de falar. Então, antes de eu pensar no síndico, eu tenho que pensar em mim, no meu condomínio, na minha casa, no meu apartamento, no meu bem-estar, nos meus serviços dentro do condomínio. E óbvio, se tá lá um problema, se eu vejo que tem um problema, acontece muito isso, né? Se eu vejo que tem um problema, em vez de eu ir lá tentar ver como é que eu soluciono, resolvo o problema, ou ligo para quem deve resolver, olha, síndico, vem cá, tá com esse problema, mas eu tenho uma solução, ou imaginar uma solução, eu deixo piorar a questão do portão aí. Eu lembro, eu teve uma assembleia emblemática, eu sempre falo dessa assembleia, e por coincidência foi o portão. Eu lembro dela porque foi, tipo, a minha primeira, eu acho. Tem tempo, hein, doutor? Tem. Rapaz, Tem. Tem o quê? Uns 25, mais ou menos? Tem tempo. Tem tempo. Eu não sei quantas eu tenho mais não, já perdi a conta já.
Mas tentei, mas foi a primeira, eu lembro que foi a primeira. Porque acontece, o portão quebrou, faltou energia, na verdade, né? De madrugada, como a gente tá falando nesse sentido. E a síndica, eu lembro, foi até uma síndica, ela tava entrando e saindo, e a pessoa que entrou às 3 horas da manhã deixou aberto e entrou gente pra furtar. Aí ela foi lá e colocou um aviso, né, no grupo do WhatsApp, ainda eu lembro, e colocou um cadeado mais ou menos desse tamanho assim. E colocou um cadeado lá dentro no motor do portão. E mandou mensagem: quem chegar de madrugada ou for sair, avisa que a gente vai lá e abre por segurança. O apartamento da mulher do lado do portão, e diga assim: a moradora fica a madrugada toda disponível pra abrir um Sim. portão com cadeado, né? Pouca gente que faz isso. E aí o morador foi lá e cortou o cadeado, cerrou o cadeado, quebrou. E aí foi uma discussão dentro da Assembleia porque ele cerrou o cadeado. Em resumo, pediram pra comprar um cadeado novo. No rateio ia dar 5 centavos. Era sacanagem, não, era 5 centavos. Pro negócio. Pra comprar o Pra o cadeado novo condomínio era pra 5 comprar. centavos. 5 centavos. É um condomínio de mais ou menos 42 unidades, 48 unidades. E começou uma briga tão generalizada, não pela pessoa que cortou o cadeado, mas por outra pessoa que tinha desafeto com a síndica e com o esposo dela. Cadeira voou pra um lado, cadeira foi pro outro, e começaram a se bater. E aí eu parado aqui, ó, fiquei aqui parado assim, olhando pro lado e pro outro, e disse: meu Deus, onde é que eu vou entrar? E aí depois, até chegou ao extremo da pessoa lá sofrer ali uma tentativa de homicídio, teve perfurado sua cabeça lá por um objeto perfuro cortante, pra não falar qual o que foi, pra aí ficar mais fácil de entender. Mas vejam só, por conta de um portão, de um cadeado, o qual a síndica moradora se dispôs a ficar a madrugada toda abrindo e fechando aquele cadeado, uma pessoa achou por bem em criar um problema generalizado com quebra de cadeira, com agressão à mulher, ao homem, gerando insatisfação, para botar simplesmente porque a gente entendeu, né, que ele queria culpar a síndica do problema, que não era dela, que não era seu e que não era de nenhum outro. Então, tem um problema, chama o síndico. Olhando aqui pra essa caneca aqui, doutor. A gente tava conversando lá no escritório lá, e no meio do condomínio, a moradora falou: ah, vocês vão fazer um programa, né? Eu vou dar uma canequinha pra vocês. Então, olhando pra caneca e olhando pra moradora que vende a caneca dentro do condomínio, doutor Gustavo e doutor Ivan, é proibido o morador, alguma lei que proíbe o morador de ter seu próprio comércio dentro do apartamento, ele morando? Então, o que que acontece? O próprio contrato de financiamento com a Caixa Econômica, porque ali é para finalidade residencial, né? A- Vamos dizer que esse imóvel esteja locado. A Lei 8.245 ele fala sobre imóvel residencial, imóvel comercial, mas a finalidade de um condomínio em si, a unidade dela é residencial. Então, assim, quando você abre um comércio, todo comércio ele depende de um CNPJ, né, doutor Ivan? Ele depende de estar comercializando ali para. E não tem só comércio, não. A gente está aí com situações dentro de condomínio que hoje tem igreja, situações dentro do condomínio que hoje é, ele versa sobre várias situações. E o que que acontece? O síndico ele fica sem saber, muitas das vezes, o que que vai fazer com relação àquilo ali. Eu tive num condomínio um tempo atrás que tinha um prostíbulo dentro da Oh, unidade. Eu já vi vários, tem vários que tem. E eu cheguei para tentar solucionar aquela situação. Quando eu cheguei, a porta estava quebrada, o vidro da porta quebrado. E eu, com a maior educação, bati na porta para poder falar que aquela situação não podia, porque ocasionou uma série de problemas com relação aos condôminos, porque tinham idosos, crianças, e aquilo ali trouxe várias situações. Então, assim, o imóvel, a unidade, ela é residencial. O próprio financiamento feito pela Caixa, pelo Banco do Brasil, já traz essa finalidade para aquela unidade habitacional. Então, o comércio, ele precisaria possivelmente de passar por uma assembleia e aí ter a garantia de que aquilo ali funcionaria em determinado horário, local, como seria feito. Mas hoje eu mesmo, quanto advogado, não aconselho nenhum tipo de comércio dentro do condomínio, a não ser que seja aquele comércio voltado como se fosse para dentro da área comum do condomínio, como hoje existe mini mercados, né, para facilitar a vida do condomínio, né, da sociedade em si que mora ali dentro. Mas o comércio dentro da unidade
eu não aconselho até mesmo, que nem eu falei, o próprio contrato hoje, a finalidade dele é residencial. Muito bom, muito bom. E você que está em casa também, já que estamos aqui falando de direito condominial, para que serve um advogado no condomínio? Se precisa ou não precisa? Alguns moradores mandou uma perguntinha aqui, doutores. E aí eu vou sortear aqui. Então você que está aí nos assistindo do outro lado, já curte, comenta, segue a gente nas redes sociais. E você pode ser o próximo, tá fazendo uma pergunta aqui para esses ilustres ou para o próximo convidado, ou você vai ser o próximo convidado. E aí, doutor? O que a moradora tá questionando aí? É, por coincidência, a moradora realmente se chama Elis, do condomínio Atenas, e ela fala o seguinte: tive um problema com a construtora no meu apartamento, onde fui orientada a procurar a justiça, pois estava demorando muito para me atender e resolver o problema. Nesse caso, se paga o condomínio, posso usar os serviços do jurídico por parte do condomínio? Oh, Gente, boa. É os que o morador pergunta. O é. condomínio, doutor, a gente contrata o jurídico, certo? E aí o morador fala que o jurídico não faz nada. E aí eu gostaria de saber se ela pode usar os seus serviços. Sim, mas vamos lá. Antes de informar, é o seguinte. É, imagine-se aí, gente, a sua parede da sua casa, ela se divide em duas partes. Imagina o meio. E o meio é da área externa para fora. Então, tudo que envolve o condomínio, que envolve a coletividade, o advogado está ali para cuidar da coletividade. Ou seja, um portão, uma rachadura que tenha todos os imóveis e assim por diante. Quando o problema é interno, é de responsabilidade da unidade. Mas pelo menos eu costumo fazer isso, eu gosto de fazer isso. Quando o problema é de dentro da unidade, a gente sempre informa ao condômino que não teria o serviço do jurídico, uma vez que é com a área comum, né? Mas a gente está ali para auxiliar o problema, para que isso não vire um problema externo, vamos dizer assim, né? Um problema macro e micro. Mas a gente sempre deixa claro, é algo que a gente tem por desenvoltura, porque a gente já está dentro do condomínio e quer fazer a ação. Mas o condomínio, o advogado ele é contratado por o CNPJ. Aí pode falar, ah, tá. Mas a gente é os CPFs que viram CNPJ. O condomínio faz parte do CPF, sim, mas para a área comum. Então a área individual a gente faz, mas a gente sempre deixa claro, na verdade, eu pelo menos eu deixo claro que não tem nada a ver com o condomínio, porque o outro morador pode me usar para uma questão pessoal ou pior. Ele pode ter um problema com o seu vizinho e pedir para que o advogado intervenha. Nesse caso, não dá porque daria conflito de interesse. Então tem que ter esse cuidado aí em relação a isso. É a mesma coisa, um exemplo, gente, para quem não sabe aí, quando o condomínio tem empresa terceirizada e tem problema com a terceirização, vai refletir em todo mundo, não só no CNPJ, não é uma pessoa estranha, vai refletir em todo mundo. E a gente está ali para auxiliar. Então, no caso aqui, tem que ter só um cuidado para ponderar, não é que ela paga os serviços jurídicos, ela paga os serviços para proteger a área comum e o condomínio como um todo, não dentro da unidade dela. Costumamos fazer, eu acredito que o Gustavo também faz isso, costumamos fazer, mas explicando a diferença que eu acabei de informar. Sim. Muito bom. Tem outro aqui, doutor Gustavo. Indispensável serviço de advogado no condomínio. Tem muita gente que não sabe qual é a função do advogado dentro do condomínio. E aí vamos lá para o senhor pegar uma perguntinha aqui do morador que mandou. E aí automaticamente o senhor possa nos auxiliar. Como que o advogado ajuda o condomínio, doutor? Então, a pergunta é da Nici Lima, do condomínio Ibiza. O morador inadimplente pode perder seu imóvel mesmo estando com as prestações da Caixa pagas e o IPTU? É o único bem de família, numa ação de cobrança de taxa de condomínio? Ó, ela tá com o condomínio dela atrasado e deve uma fortuna. Isso ali prejudica bastante o condomínio. Aí o síndico invocou de mandar lá o jurídico, né? Cobrar. E aí ela tá falando lá no grupo que o síndico tá roubando o condomínio. E além disso, tá tomando o imóvel dela. Ela pode perder o apartamento, mesmo a taxa, prestação dela estando em dia, doutor? Então, a prestação do financiamento dela é uma coisa, né? A Uhum. gente tem que separar o que é taxa de condomínio e o que é financiamento perante a Caixa Econômica. São duas coisas distintas, né? Aham. O próprio Código Civil, no seu artigo 1336, parágrafo 1º, ele diz que após a inadimplência, o condomínio estando inadimplente, é cobrado o valor da taxa ordinária, juros de 1% e multa de 2%, além dos honorários advocatícios, caso seja repassado a situação de um advogado para estar fazendo essa cobrança. Numa ação de execução, né, que uma ação de cobrança ela é uma ação ordinária,
e uma ação de execução já é um rito especial, né, do Código de Processo Civil. Nessa ação de execução, para chegar a uma situação dessa, ela é a última, é uma situação mais esporádica. Por quê? Você ajuiza uma ação de execução e tenta a composição de um acordo. Uhum. Não tendo a situação de um acordo, aí sim, as contas delas, a pessoa pode ser bloqueadas. Caso não ache nenhum valor nessas contas, um veículo, caso a pessoa tenha propriedade Então ela de um, pode perder o veículo também se não pagar a pode. taxa de E condomínio? por último, a própria propriedade, o próprio imóvel, né? Nós temos algumas situações aí que uma delas é a taxa de condomínio, né? E quando a pessoa é fiadora de uma outra pessoa. São as únicas duas hipóteses que a pessoa pode perder seu único bem de imóvel. E o que que acontece? Há já uma jurisprudência pacificada em que, mesmo esse imóvel sendo financiado, a taxa de condomínio ela tem prioridade. Então, pode ser sim, inclusive por esse imóvel financiado. Então, ele vai a leilão, paga-se as taxas de condomínio, e posteriormente paga-se o financiamento, seja pela Caixa ou pelo Banco do Brasil, e caso venha sobrar alguma coisa, é devolvido à pessoa. Mas isso é quase sempre, é bem raro, é quase nulo. E lá vem a gente chama o síndico doutor Ivan. O marido tá dando uma surra na mulher. Isso quase não acontece, gente. Isso não acontece. A gente, síndico, responde civil e criminal. O síndico tem que meter a colher. Você meteria a colher na briga do casal? Gente, a gente tem que entender uma coisa, que essa questão de em briga de marido e mulher não se mete a colher, isso já mudou faz muito tempo. A gente tem que proteger, sim, não só a mulher, mas a dignidade de todo mundo. No mais, a mulher aí tá ali, a Lei Maria da Penha, que veio pra auxiliar, tem as DEANs, e sim, o síndico tem responsabilidade. Nesse caso, eu sempre sugiro que o síndico não vá bater na porta de ninguém, que o síndico não é polícia e nem Robocop. Então ele vai lá, vai fazer as questões, vai chamar a polícia, vai fazer o trabalho dele, que é chamar as autoridades policiais para que intervenha naquele problema que tá ouvindo. Síndico não vai bater na porta de ninguém, síndico não é super-homem para ir lá. A gente não sabe como é que tá lá dentro. A gente não sabe como é que se tem alguém armado. Já tem diversos síndicos que tiveram caso aí de ser assassinado recentemente, agora, né? Foi dentro de uma casa por uma briga de condômino. Não faz nem uma semana isso aí, recentemente. Síndico que foi lá em Águas Claras espancado numa academia. E assim por diante. Síndico que teve facada. Já cheguei a ver síndico com inchada na cabeça, na verdade é essa, tá? Então, assim, gente, tem que meter a colher? Sim. Mas da forma correta. Chama a autoridade policial, intervém nesse problema. E em briga de marido e mulher, acabou esse negócio do mete a colher. A gente mete a colher? Sim. Então vamos meter a colher aqui na pergunta de mais um morador. Então vai lá, doutor Gustavo, sua vez de descobrir o que, que esses moradores tanto perguntam. E isso é bom, conhecimento nunca é demais. Você que está seguindo a gente, já divulga nosso canal. Você que tem alguma dúvida, lá vai mais uma, doutor. Senhor Carlos, do condomínio Parque Vinhedos. Estamos com um problema de perturbação do sossego. Meu vizinho faz muito barulho e causa prejuízo a nós. Eu, como morador, posso utilizar o serviço do advogado do condomínio em uma ação contra o meu vizinho ou tenho que contratar um por fora? E aí, doutor? Pelo menos na JVC a gente faz assim. O morador faz o barulho dele e esses dias eu recebi um gemidão pra você ver a situação. O marido faz lá as coisas lá, fez o barulho lá, o morador manda um áudio gravado, certo? Ele manda um áudio gravado pra gente, identifica o bloco apartamento, a gente faz a notificação e a multa. Só que aí o morador tá se sentindo tendo prejuízo mental, tendo prejuízo de sono. Ele pode usar o advogado do condomínio para fins particulares entre ele e o morador? Então, nós temos algumas situações, antes da gente entrar nessa situação, a gente tem algumas situações de intervenções que a gente pode fazer dentro do condomínio. A primeira delas é o síndico ele pode advertir, né, o condômino, o morador, referente a essa situação, pedindo para que não ocorra mais, para ver se há situação de cessar essa situação. Caso isso não ocorra, ele vai ser notificado com relação a essa situação, né? E por último, ele vai ser multado. Em razão dessas situações, não há não cesse essa situação, o que que acontece?
Aí sim o morador pode procurar um advogado, porque o que que acontece? O advogado, ele representa, sim, o CNPJ do condomínio. Ele está ali para tentar solucionar os conflitos. Porém, ao ele querer procurar um advogado que já representa o condomínio, vai haver conflito de interesse, como o próprio doutor Ivan já havia mencionado. Porque o outro que está sendo processado, ele também vai querer utilizar dos serviços jurídicos ali apresentados. Então vai haver o conflito de interesse, porque ele também se acha no direito de, porque ele paga a taxa condominial, então ele se acha no direito de também estar resguardado. Então, nesse caso aqui, necessita-se sim de contratar um advogado à parte fora do condomínio. Muito bom. E se é tão indispensável ou indispensável, porque tem muita gente que não sabe, a Justiça do Goiás, como que ela é hoje, doutores? Ela é rápida, ela é lenta? Quanto tempo demora um processo para penhorar um salário de alguém que deve taxa de condomínio? E antes do senhor responder essa, segura! Porque se a justiça é lenta ou rápido, segura um minutinho que vamos para a última pergunta. Ixi, Maria. Porque se a pergunta for boa, a justiça também pode ser rápida, hein? Comprei um ágio e só depois descobri. Perdão, a pergunta do Pedro Lopes, né, do Condomínio Royal. Comprei um ágio e só depois descobri que o antigo morador tinha dívida de multas. Ele não me avisou, só falou que tinha dívida de taxa condominial. A multa também corre juros e pode ser cobrada, se foi aplicada ao antigo morador. Eita, e agora? Levou multa. A multa é da unidade. E aí, doutor? O que acontece nesse caso? Você acabou de responder, a multa é da unidade. Então, gente, todos Não, os mas valores... não foi eu. Aí o É? morador fala, síndico, não foi eu que Não, levei, não ó, foi você eu. acabou E de aí? responder, a multa da unidade, gente, vamos lá, todas as dívidas, todos os débitos, todos os ônus e os bônus são inerentes à unidade e não ao CPF, tá? Então a gente brinca com isso, não vou nem usar o jargão, mas a gente fala muito, o normal é que a dívida se chama dívida próprio terreno, é sobre a unidade, ela tá entrelaçada, né, a mesma coisa. Mas não é nem essa questão, quando a gente tem uma dívida, tem uma notificação, tem uma multa, ela é referente a não ser que, quando é conduta antissocial, que aí vai para aquele CPF para que a gente venha pedir a expulsão ali do colega de forma amigável, a retirada dele. Mas o no mais fica assim, e infelizmente, quem compra um imóvel, compra qualquer coisa, assume o ônus e o bônus. Ele pecou aí na hora de verificar, pecou na hora de olhar se tem multa, se tem penhora, aí sim, infelizmente vai ter que reparar, mas tem solução. Ele pode entrar com ação regressiva aí contra o antigo proprietário que não informou e receber o dinheiro dele lá que ele não informou, né? Então o contrato aí existia um vício que pode ser reparado. Vamos pegar o guincho, doutor Gustavo. Chama o síndico. O morador levou um monte de multa, foi embora do condomínio. Mas o vizinho dele também gosta de fazer bagunça. E por incrível que pareça, esse vizinho tem 20 multas. O síndico chamou uma assembleia e abriu uma assembleia de expulsão de morador antissocial. E aí eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores se existe isso, se pode expulsar o morador do condomínio. E aí vem, doutor Ivan, a justiça nesse caso é lenta ou rápida? Porque a gente vai pegar o guincho do morador que tinha sido notificado, não gostou do lixo na porta dele e matou o vizinho pelo lixo. A gente chegou a uma tragédia. E aí, doutor Gustavo, vamos pro primeiro gancho. Existe expulsão de morador porque leva muita multa em condomínio? Existe sim. Só que a gente tem que ir pela regra, né? A gente não pode generalizar a situação e a gente tem que acompanhar o que a lei nos permite fazer. Então, o que que acontece? Primeiro, o condômino, né, que a gente diz antissocial, e isso não é questão que a multa seja sempre pela mesma situação problemática, mas ele pode incorrer em várias situações dentro do condomínio, entendeu? De situações em que ele veio a, a perder o direito dele por conta do regimento interno do condomínio que ele deixou de cumprir os deveres. E ele tem que ser notificado até o décuplo, né? Que é o que o código diz. E aí ser convocado uma assembleia para essa finalidade. Lembrando
que todas as pessoas têm o direito à defesa, contraditória e ampla defesa. Então, dentro dessa assembleia, é aberto para que ele se manifeste, para que ele venha a falar em defesa dele. Ele pode estar contratando um advogado, ele pode estar contratando uma assessoria jurídica para estar acompanhando ele. E aí, posteriormente, é colocado em votação para esses moradores. E esses moradores vão colocar em pauta com relação a essa situação, se diante da justificativa da defesa dele, se ele deve ou não permanecer ou sair do, do condomínio. Posteriormente, isso é nos passado, e nós temos que ajuizar uma ação para que. E isso tem que deixar muito claro que não é porque houve uma assembleia, né, doutor Ivan? Não é porque houve aí todo um histórico, né, de várias aplicações de multas, que esse morador vai sair de forma simples, não. Hoje, até mesmo por situações de dívida, de pessoas que vão tentar um despejo por conta de falta de pagamento, já é difícil. Imagina com relação a isso. Porque mesmo dentro de um processo, ele vai ter o direito ao contraditório e ampla defesa. Se dentro de uma assembleia ele levou os pareceres dele, mesmo assim, a assembleia permaneceu na vontade de retirá-lo, por ser uma pessoa indesejada, ou seja, qual for a justificativa, ele terá a ampla defesa do contraditório dentro do processo. Então, nem sempre quer dizer que vai Mesmo ser que eu- dada uma sentença. Mesmo pra que eu retirar. toque o terror, jogue lixo no meio do condomínio e ligue todo o um som, processo todo o legal. som, ele tem direito a se defender Ele lá. tem direito. Doutor Ivan, e aí? Nesse caso, quanto tempo em relação de expulsar o morador, em relação de cobrar o inadimplente? Muita gente passa 2, 3, 4 anos sem pagar condomínio e não tem um salário penhorado ou imóvel para leilão. Como é que a justiça hoje faz esse tipo de cobrança? Na verdade ele tem, tá, gente? É só porque às vezes o bloqueio foi lá e não é um bloqueio via teimosinha, pra quem não sabe o que é teimosinha. Fica 30 dias lá o bloqueio na conta dele, né? E reiteradas vezes. Ou vai só via Basta em Juros, que ele vai no único dia ver o que tem na conta, não achou nada, ele tem que pedir novamente. Então tem sim bloqueio. Mas é como o Gustavo acabou de falar pra vocês, é sempre pela menor onerosidade. Primeiro ele vai lá ver se tem valores na conta, não encontrou. Depois vai ver se tem um carro, não encontrou. Aí vai ver se ele tem. Gente, aí vai chegar no nível de ver se ele tem. Pedir a cassação da CNH. Aí pede, vai ver se ele tem crédito em maquininha de cartão. Aí vê se tem, vai ver se ele tem. Ver se ele tem crédito no cartão de crédito. Pra ver se a gente vai lá e pega o cartão de crédito o valor. Ver se ele tem milhas, que milhas hoje é valor. Ver se é o imposto de renda, como o Gustavo acabou de falar. Se ele tem algum crédito para receber em outro processo, para que a gente vá lá e se habilite no crédito. Se ele tem crédito trabalhista também, a gente vai lá ver. E aí vai por esse caminho. Hoje tem, eu peço muito, hoje, então, isso eu peço muito. Veja se ele tem bicicleta, porque bicicleta é um item, vira um item de luxo, é um item muito caro. Então hoje tem bicicleta que custa 12, 15, 20 mil reais, aí até mais. Então a gente pede também a bicicleta. Não encontrou nada disso, aí vai para onde o Gustavo acabou de falar, vai para a asta pública. E aí vai ser penhorado o imóvel e vai ser leiloado. Mas a questão do tempo veja, eu falei vários itens. Aqui eu acho que eu contei mais de 10, eu acredito. Então, para cada item desse, tem um período para poder pedir. Então, não é só no meu processo dentro do judiciário, tem diversos outros processos. Mas hoje, porque eu posso falar uma média de uma cobrança de uma taxa de condomínio, jura ali em torno de. Para poder penhorar o imóvel, não, mas eu falo pra gente já pedir uma penhora e executar nos 4 meses, já 6 meses, no mais isso, Por né? aí. Pra ter a primeira execução, né? Até porque hoje também há uma certa resistência do judiciário quanto a essa penhora do próprio imóvel, entendeu? Porque é que nem o doutor Ivan está dizendo, é a última Última rádio. situação, entendeu? E para o morador entender que é indispensável, que é necessário ter o advogado no condomínio, pelo menos a JVC, a gente faz assim. O condomínio tem uma receita de 10 mil reais, ele tem um débito. A gente paga aquelas contas, gera um balancete e manda no e-mail do morador. Só que o morador, ele ainda não entende para onde foi aquele dinheiro, o que foi feito. Ele pode procurar o jurídico do condomínio para tirar as dúvidas, porque ele está inseguro de ir no conselho ou no subsíndico.
E aí ele quer lá na porta para saber se o síndico tá certo ou tá errado aquela conta mensalmente. E aí, doutores? O que acontece? Com relação a essa situação, a gente tem que levar em conta que o síndico ele vai ter a receita e a despesa do condomínio, né? Primeiramente. Então ele tem o saldo do que está diante do crédito que ele tem para poder gastar dentro do condomínio. E toda a prestação de serviço, por ser empresa, a prestação de serviço, ela tem que ter nota. Uma vez que comprovado o que entrou e o que saiu dentro do condomínio, para isso que existe também o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal ele vai fiscalizar essa prestação de serviço realizada pelo síndico. O que acontece? O jurídico em si ele não recebe balancete. Eu não tenho nenhum costume de receber nenhum tipo de balancete no escritório. Até mesmo porque, muitas das vezes, o síndico ele contrata uma administradora de condomínio, para poder fazer essa prestação de serviço de balancete. Ela já traz as minúcias do que entrou e o que saiu de dentro do condomínio. Então, quando vai para uma assembleia, ou quando o Conselho Fiscal recebe essas notas, ele já recebe totalmente de forma discriminativa. Então, entrou, saiu. E aí, no final, se sobrou alguma coisa, vai estar ali juntamente com o comprovante do banco, juntamente ali com o extrato bancário. E o que acontece? O condômino em si, ele tem direito a verificar esses balancetes. A única coisa que ele não pode verificar é a inadimplência. Ele pode ter uma noção, porque o síndico pode dizer ali mais ou menos um parâmetro do que é a inadimplência, a porcentagem. Mas ele não tem o direito de verificar quem são os inadimplentes, para não colocar essas pessoas à vista, né? Para não trazer vexame, não colocar as pessoas em situação constrangedora. É basicamente essa situação. E aí, doutor Gustavo? Eu recebo muito balancete, eu recebo muito, por conta do serviço que a gente faz. Mas o que eu costumo falar? O Gustavo falou bem, pontuou muito bem. Mas, gente, entenda uma coisa. Vocês têm empresas dentro do condomínio, uma delas seja uma administradora, uma contabilidade que seja, a qual, no meu ponto de vista, eu acredito, não sei se o Gustavo partilha do mesmo pensamento que eu, ela tem a obrigação e o dever de assessorar não só o síndico, mas o condômino, tendo em vista a leitura do balancete. Ela deveria ensinar. Mas a gente que é advogado condominial, deixa de se fazer direito. Eu tenho que entender um pouco de contabilidade, administração e assim por diante. Para que eu consiga, em um questionamento desse, abrir o balancete e mostrar para ele o que tem ali de fato. Isso aí já é um up que a gente faz. Eu não tenho nenhum problema em abrir balancete e demonstrar. Até gosto de abrir balancete e demonstrar porque tá. Mas isso demonstra. E se no seu condomínio, gente, falo isso, se no seu condomínio você estiver precisando procurar o advogado para entender um balancete, tem alguma coisa errada que não está certa. Porque a prestação de serviço, ela... A prestação está falha da administradora, porque... E aí eu não coloco a culpa no síndico não, tá, gente? Olha só, eu costumo falar isso, Johnny. O jurídico, eu entendo que é o braço direito do síndico e do condomínio. É aquele cara que vai estar ali para as brigas maiores, que é aquela maior força. Ou esquerdo, quem for canhoto. Já a administradora é as duas pernas. Se você tem uma administradora ruim, que não faz um serviço de qualidade e não indica ali de forma clara o que está dentro da sua prestação de conta, meu amigo, você vai andar ruim, suas pernas vai cair logo ali, no primeiro passo. E eu não falo a falta do jurídico, não. Eu sempre falo isso, gente. Por mais que seja essencial para prevenir litígio, para mim hoje o maior serviço essencial dentro de um condomínio é a administradora, porque se ela não tiver uma forma clara de passar para o condômino quanto entra, quanto sai, quanto deixa de gastar, o seu serviço vai ser ruim, por mais que seja perfeito, porque o seu condômino não vai entender o que você está fazendo. E o que eu sempre aconselho também é, por exemplo, o síndico vai apresentar a prestação de conta, a juntada desse documento de despesa e receita, que seja protocolado. Que seja um espelho. E que seja protocolado perante a administradora. E que na falha do síndico na apresentação desse documento, que a administradora notifique ou apresente alguma justificativa perante, né, aos condôminos, à assembleia, porque é o dinheiro das pessoas, é o valor que as pessoas agregam lá dentro do condomínio a benefício de uma coletividade. Sim, concordo. Muito bom. Muito bom. Doutores,
E aí, a gente vem para vários problemas que os moradores às vezes não entendem. Qual é a função do advogado? Por que que o advogado é tão indispensável? O morador inadimplente, ele pode participar da Assembleia, doutor Gustavo? Então, com relação a essa situação, o inadimplente ele pode participar em qual situação? Ele pode acompanhar o que está sendo feito dentro da Assembleia, ele pode assistir à Assembleia. O artigo 1335 diz que o condômino inadimplente ele não tem direito ao voto. Então, o que acontece? Ele não pode estar ali com uma cédula ou participando com relação ao teu voto. A partir disso, muitos questionamentos também que muitas das vezes ocasionam dentro de Assembleia é: eu fiz o acordo, então eu estou adimplente, eu posso participar da Assembleia, eu posso votar. Então ele fez um acordo, mas ele não quitou o pagamento das suas taxas condominiais. Permanece em aberto. Porque quando você dá o direito da pessoa que fez o acordo a participar, ele paga a primeira taxa e deixa de pagar as demais, ele contribuiu para aquela situação de pessoas que estão pagando diariamente as suas taxas condominiais e está tendo os mesmos benefícios do que os De outros. todo mundo. Entendeu? Da coletividade. Muito. Então, o que acontece? Ele pode estar assistindo, ver o que está sendo demandado, qual é a pauta, o que está sendo feito ali no edital dessa Assembleia, qual é a pauta ali, e está acompanhando, mas ele não tem direito a votar. Doutor Ivan, o síndico multou os moradores porque estavam denegrindo, acabando, danificando a área comum. Teve uma perturbação. Do lado mais prático, estava jogando bola no meio do condomínio 9 horas, 10 horas, 11 horas da noite. E o síndico fez a multa. Aquele morador multado, ele abre um baixo-assinado. Ele abre uma convocação no grupo para tirar o síndico porque está levando multa. Qual a orientação jurídica o senhor daria para essa situação? Peculiar, mas vamos lá, gente. Essa questão de abaixo assinado quando eu não gosto que eu fui notificado ou multado é diferente. Quando você é notificado ou multado, você transgrediu o regimento, o regulamento, a convenção condominial ou o Código Civil. Então você faltou com o dever que deveria seguir. E isso não quer dizer que se eu tirar o síndico, amanhã o meu dever, que eu fui notificado multado, vai sumir. Não, permanece da mesma forma. E o outro que entrar, ele vai ter o dever legal de cumprir o regimento, o Código Civil e a convenção. Então essa questão de abaixo-assinado é para deixar claro. Gente, olha, primeiramente, antes de assinar qualquer abaixo-assinado, pergunte o porquê tá assinando, qual é o motivo, é sua assinatura, para onde é que tá indo. O para que serve, porque muitas vezes tem uma abaixo-assinado que ela vem sem cabeçalho, sem numeração de página, apenas uma lista e eu passo ali na porta porque eu fui multado e falo assim, olha, o síndico tá levando dinheiro. Aí chega aquele morador que tá cansado, chegou do trabalho 10 horas da noite, que não quer encheção de saco, assina ali qualquer coisa e vai embora. Gente, não faz isso. Leia, escute atentamente, procure antes de assinar. É muito complexo, até porque quando se trata de síndico profissional, até de síndico morador, mas eu falo mais do profissional, que existe um contrato com o condomínio, o qual ele é destituído de forma irregular, ele pode ingressar com ação contra o condomínio, voltar ao cargo ou pior, entrar com aí lucro cessante, danos materiais, etc, em relação ao trabalho dele. Então tenham muito cuidado antes de assinar. E se nesse caso tá totalmente equivocado. Se a pessoa, porque ele tomou uma notificação, uma multa, criar um abaixo-assinado para tirar o síndico que notificou e multou ele, era mais fácil ele gastar energia fazendo o recurso administrativo dele. Concorda comigo? Era muito mais fácil aí. Ele ainda poder Joguei passar- futebol, mas não, não quer levar a Ele multa, ainda né? poder passar por um vexame, porque ele fez o abaixo-assinado, convocou uma assembleia com 4 dos moradores, chegou na hora da assembleia, os moradores, sem saber por qual motivo, expor a situação ali e dizer que não está a favor daquela situação. Pois é. Que assinou para outra coisa. Isso é uma coisa mais comum, né? Que existe hoje. Muito bom, muito bom. E no SAM, chama um síndico aqui. A gente gostaria muito de agradecer todos vocês por ter participado hoje com a gente, dando um pouquinho de conhecimento do que é o jurídico em um condomínio. Eu só quero saber se a caneca fica pra gente. Não, a com caneca é uma certeza. lembrança para vocês aí dessa primeira participação. E a JVC vem aqui agradecer imensamente, doutor Gustavo,
Muito obrigado por esse esclarecimento, doutor Ivan, a todos os nossos moradores. Não esqueça de curtir nossas redes sociais, dar aquele joinha e até o próximo.